Irmãos, a paz do Senhor, satisfação estar aqui novamente para trazer esses assuntos tão importantes acerca do período que nós chamamos nação fragmentada. No vídeo anterior, o vídeo 14, nós falamos acerca das reformas religiosas de Asa. Já falamos sobre isso e hoje nós vamos dar continuação falando ainda sobre o rei Asa, porém o assunto é guerra entre Baasa e Asa. Baasa, você sabe que foi rei, era o rei de Israel, e Asa o rei de Judá. Vamos então ao nosso texto. Ele está fundamentado em 1 Reis, capítulo 15, versículo 16 ao 22, que tem um paralelo também em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo de 1 a 10. Nós vamos ler tanto o texto de Reis como o texto de Crônicas, esses textos paralelos. Há informações em Crônicas que não estão em Reis, em 1 Reis. Então vamos ao nosso texto. O texto inicia da seguinte forma. Verso 16. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Todos os seus dias. Lembrando que houve um período de paz. Nós já lemos, já falamos, comentamos no versículo, no vídeo anterior, mostrando que esta reforma que o rei Asa fez em Judá, isso trouxe paz, e o próprio Deus deu paz ao rei Asa e a Judá. Porém, houve um período que os conflitos começaram, né? Então, assim, iniciou-se os conflitos, e é o que nós veremos a partir de agora. O verso 17 nos mostra o início desse conflito. O texto diz, verso 17, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá. Ramá ficava próximo ali já a Jerusalém, cerca de 10 quilômetros aproximadamente. E o porquê dessa construção de Baasa ali, já quase na fronteira com Judá? Era estratégico esse ponto. Nós vimos no vídeo anterior que, devido às reformas religiosas que Asa fez em Judá, isso trouxe uma certa confiança de algumas pessoas que estavam no Reino do Norte, particularmente a tribo de Simeão, algumas pessoas de Simeão, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Eram pessoas que cultuavam a Deus, isso despertou neles um interesse, e eles então vão ajudar para cultuar o verdadeiro Deus. Para evitar que mais pessoas saíssem do Reino do Norte e fossem até o Reino de Judá, chegasse até Jerusalém, estrategicamente Baasa, que estava no mesmo caminho de Jeroboão, ele constrói, reedifica essa cidade, fortalece essa cidade, chamada, nós veremos aqui, Ramá. Ele então edifica essa cidade, o texto mostra, edificou, para que ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então, um ponto estratégico, é como se fosse uma espécie de um lugar onde pessoas, quem fosse se dirigir para ou sair do Rei do Sul para o Norte ou vice-versa, tinha que passar nesse posto e essa pessoa ser identificada. Então, o objetivo era não permitir que ninguém passasse de um lado para o outro. Ok? Vamos então ao verso 18. Então Asa, o que é que faz Asa? O verso seguinte, que é o verso 18, nos mostra que Asa, o rei Asa, ele comete aqui um deslize espiritual seríssimo na sua vida. Lembre-se que o rei Asa, quando ele foi lutar contra os etíopes, nós comentamos isso no vídeo número 13, Judá combate os etíopes, quando ele se viu em um número inferior, seu exército era cerca de 580 mil homens contra o exército de Zerá, da Etiópia, tinha mais de 1 milhão de soldados. Ele clama ao Senhor e o Senhor dá aquela vitória expressiva ao rei Asa. Só que um cochilo espiritual, uma falha grave na vida de Asa foi que, apesar dele ter feito reformas, ele aqui foi fraco espiritualmente falando. Porque ele, ao invés de clamar ao Senhor, ele deveria ter clamado ao Senhor, buscado o Senhor e não fazer um concerto com um exército inimigo. A Síria era o inimigo de Israel. Ele faz então esse contrato, uma espécie de compra. Ele compra a fidelidade de Ben-Hadad, que era rei da Síria, para se juntar e numa coalizão atacarem Baasa, rei de Judá. Por qual motivo? Porque Baasa estava edificando Ramá. Vejam
o que diz o texto. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei os entregou nas mãos de seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo. Então, e aqui diz o verso seguinte, diz o que ele vai dizer. Então, observe. O primeiro erro de Asa foi ele fazer este pacto, mesmo comprando. Isso foi um erro. O segundo erro, ter retirado esses tesouros da casa do Senhor para comprar a fidelidade deste rei Ben-Hadad da Síria, para atacar seus irmãos. Digamos que Israel e Judá eram irmãos, questão de tribo, né? Tem um só descendente, Jacó. E ele manda então os seus assessores falar com Haddad o seguinte recado. O verso 19 mostra: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Então, havia também um pacto entre o rei de Israel, Baasa, e Ben-Hadad. Então ele compra a fidelidade com o dinheiro, com os tesouros da casa do Senhor, compra e pede que ele rompa esse pacto com o rei Baasa. Ele pede isso, aqui o texto é claro. O que é que faz Ben-Hadad? Ben-Hadad aceita essa proposta. Então é comprado. O texto mostra: e Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel e feriu. Aí que menciona o nome das cidades que Ben-Hadad ele conquista. Ele fere essas cidades. A cidade de Ijon, Adã, Abel Bet-Maaca e a toda Quinerete, com toda a terra de Naftali. Então, isto aconteceu. Esta coalizão, ele compra, o rei Asa compra a fidelidade de Ben-Hadad, rei da Síria, para que eles rompessem esse pacto que ele tinha com Baasa e ali entrasse em conflito e resolvesse essa guerra por ele. O verso seguinte diz assim, verso 21: e sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tisa. Ele se vê encurralado então. Baasa se vê encurralado. Ele, diante do inimigo, ele vê que não vai prevalecer e a sua alternativa foi ele fugir. Ele foge e deixa aquela construção, aquela edificação, a Ramá, a cidade que estava ali, como nós já falamos, na fronteira. E ele vai e se retira em Tisa, lembrando que Tisa foi uma das capitais do Reino do Norte, depois Samaria. O verso 22 nos mostra a iniciativa agora de Asa. Quando o rei Baasa foge para edificar a cidade, ele deixa ali muitos materiais que servirão madeira, muitas pedras, quem sabe tijolos para futuras construções. Ele apregou então em Judá para que pessoas fossem até essa localidade que foi abandonada e trouxessem materiais para ele construir mais 2 cidades. É o que ele faz. O verso 22 diz: então o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Ele constrói com esses materiais que foram ali abandonados e que estavam ali ao dispor de quem quisesse pegar esse material, e no caso o rei Asa pega esse material. Termina aqui o texto de 1 Reis, capítulo 15, versículo 16 a 22. E nós vamos iniciar agora, nesse instante, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 1 a 10. O verso começa assim: no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Praticamente é o mesmo paralelo, com exceção de uma informação sumamente importante. Ele fala aqui no 36º ano de Asa. Só que há um detalhe, é que o rei Baasa, ele falece, ele morre no 26º ano de Asa. Isso está num texto que nós até anotamos aqui para não esquecer de falar, em 1 Reis capítulo 16, versículo 8. Fala acerca da morte no 26º ano
do rei Asa. Então, se ele morreu no 26º ano, o rei Asa não poderia entrar em conflito com ele no 36º ano, porque ele já tinha morrido. Então, como explicar isso? A explicação que a maioria dos intérpretes tem é quando ele se refere ao 36º ano de Asa, ele está se referindo ao 36º ano a partir da divisão do reino. Então, ele soma ali 17 anos, que foi a época do reinado de Roboão, mais 3 anos de Abias, faz 20 anos. Para dar 36 anos, faltam 16. Então, na verdade, este conflito aconteceu no 16º ano do reinado de Asa, e não no 36º ano dele. Lembrando que Asa foi um rei que teve um longevo seu período de reinado, por cerca de 41 anos, a época do seu reinado. Então, esta é a explicação da maioria dos intérpretes. Vamos ao versículo 2. Então tirou Asa, novamente ele volta, é bom porque nós estamos comentando, trazendo sempre a sua memória, você está ouvindo a informação do texto paralelo, isso vai solidificar ainda mais as informações que nós estamos trazendo nesse instante. Vamos só ratificar aquilo que já o texto de Reis já falou. É claro que tem algumas informações que você não ouviu ainda. O verso 12 diz: então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, sabe que Damasco é a capital da Síria. Não confunda Síria com a Síria. Às vezes o estudante da Bíblia tende a misturar Síria e a Síria. Lembrando que Síria, a capital é Damasco, e a Síria, a capital é Nínive. Lembra de Nínive que Jonas foi pregar aquela mensagem? Pois bem, é isso. Vamos então o texto no versículo 12, ele está mostrando aqui novamente a questão do suborno, repetindo o que já disseram o texto em 1 Reis. Então ele suborna Ben-Hadad, rei da Síria, a romper um pacto que ele tinha antes com Baasa, rei de Israel, e que ficasse do lado de Asa. E lógico que Ben-Hadad aceitou essa oferta, e vendo ele o ouro, a prata, aqueles objetos valiosos, ele se deixou se subornar e rompe o pacto então com Baasa para poder confrontá-lo, guerrear contra ele. O texto mostra no versículo 3 de 2 Crônicas aqui uma palavra, digamos, de conscientização do rei Asa para Ben-Hadad. Diz assim: a aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu, eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila, ou seja, quebra a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Então Asa se viu forçado por Baasa a entrar em conflito. Então Asa em conflito com Baasa. Quando ele viu que certamente o seu exército não poderia enfrentar a peito aberto, a céu aberto, o exército de Baasa, ele faz esse conchavo, essa compra aqui, né, através de objetos retirados da casa do Senhor. O que faltou em Asa foi ele confiar no Senhor. Veja, quando o homem não confia no Senhor. Há momentos que ele estava uma bênção à sua reforma, ele retira a idolatria, renova ali o pacto com o Senhor, o povo se alegra, mas interessante, voltando, lembre-se que ele, numa guerra contra os etíopes, ele clamou e o Senhor deu livramento. Por que não clamou agora ao Senhor, para o Senhor dar um livramento contra Baasa? Mas ele procurou fazer esta aliança com o exército inimigo, com o país inimigo de Israel. O verso 4 mostra a disposição de Ben-Hadad em atender este convite, ou este pacto comprado. Ele diz assim: e Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon e Adã, e Abel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naphtali. Verso 5: e sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Aquilo que o texto já tinha falado, nós estamos só repetindo. Então o rei Asa tomou a todo Judá, aqui um detalhe que diz a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificaram, e edificou com isto a Gebe e a Mispa. O verso 7 diz: naquele mesmo tempo veio, aí veja a providência de Deus, veio um profeta aqui, um vidente, naquele mesmo tempo veio
Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, preste atenção o recado que Deus dá, que esse profeta, este vidente disse para o rei Asa. Olha assim, diz assim, por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Então, o que era que ele deveria fazer? Era aproveitar, clamar ao Senhor, e até, aqui diz, ele poderia ter clamado ao Senhor e o Senhor ter desbaratado, exterminado até o exército inimigo do exército da Síria. É isso que o Senhor está falando aqui. Por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Verso 8. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Estava mostrando aqui o pecado dele, a falta de fé do rei Asa, a falta de confiança no Senhor. Isso aqui está bem evidente na palavra do Senhor. E a palavra continua. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Para com ele, nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Então, por ele não ter confiado no Senhor, a guerra iria até o final do seu reinado. O texto finaliza assim, porém Asa se indignou contra o vidente. A reação de Asa, ao invés de se humilhar, como Davi quando recebe o recado do profeta Natan, se humilhou, confessou seu pecado. Não, o que ele fez? Ele ficou indignado contra o vidente que estava entregando o recado do Senhor. O texto diz, porém Asa se indignou, outra falha dele, outro pecado dele, se indignou. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, ou seja, ele puniu o vidente que trouxe esse recado para ele. Lançou na casa do tronco porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Certamente pessoas que se levantaram contra essa atitude de Asa, por ele ter mandado prender este vidente com o recado do Senhor, pessoas se indignaram. O que é que ele fez também? Oprimiu essas pessoas que criticaram essa sua atitude. Então, ele estava totalmente, podemos dizer, desviado por esta atitude dele. Desviou-se porque não confiou no Senhor e porque se indignou, a ponto de prender um profeta, um vidente, mandado com o recado do Senhor. O que fica aqui para nós? Qual é a informação que nós temos para vocês aqui, para os irmãos que estão nos escutando? É que na nossa vida espiritual, naturalmente pode ocorrer momentos de ascensão espiritual e momentos de provações na nossa vida. Se Deus nos deu vitória, porque nós fizemos a vontade dele, ele continuará fazendo se nós continuarmos fiéis. Se continuarmos fiéis, o Senhor vai nos abençoar. Asa iniciou muito bem, fez reformas, mas depois procurou amizade com o mundo. Amizade. É isso que a igreja do Senhor não pode fazer, amizade com o mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor Jesus me disse isso. Então, meu irmão, seja fiel ao Senhor. Não faça pactos com o mundo. Não troque sua salvação por nada. Nada justifica você trocar a sua salvação. Diante das dificuldades, é melhor confiar no Senhor. Lembrando sempre que o Senhor é o Deus das vitórias. Sempre teremos vitórias se nós confiarmos no Senhor. O que pode acontecer na vida do crente, ele ser provado, isso aí é natural, isso aí é inerente à nossa vida de crente. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é confiando no Senhor que a gente tem vitória. Confie no Senhor e Deus vai lhe dar muitas vitórias. Pode crer nisso, porque o Senhor é fiel. Que Deus lhe abençoe. Amém.